Bom, vou baixando aqui o som e aí depois eu volto com ele. Então vamos começar, depois o pessoal vai entrando, mas também a live fica salva aqui no Instagram, depois eu salvo no YouTube. E tá tudo certo, acho que o pessoal tá bom de tomar decisão, hein? Queria ser assim. Mas vamos lá, vamos falar desse tema, mas antes disso, eu tava relendo um livro do Bert Hellinger, que é Um Lugar para os Excluídos. E aí eu vi uma frase que ele colocou aqui, né, que eu acho que é bem importante, só para a gente refletir sobre, deixar internalizar, na verdade, né? Quem se alegra com a própria mãe ganha. Então ele fala sobre a felicidade e a alegria, né? Que a gente fala assim, ó, há uma distância maior quando a gente fica adulto da nossa mãe, mas o fundamental consistiu em olhar a mãe nos olhos e dizer-lhe: sim, eu me alegro porque você é minha mãe. Esta é a coisa mais bela que existe, que você seja minha mãe. Achei muito lindo isso. Que essa conexão, né? Como é a fonte da vida, né? Importante para vocês que são mães e quem não é, e quem tem mãe e todo o privilégio que é ser mulher, na verdade, né? Que é bem, realmente bem bonito isso. Mas assim, às vezes as pessoas leem essas coisas e falam, nossa, né? Então tem que me alegrar com minha mãe não foi boa. E aí a pessoa entra um pouco nesse lugar, né? Quando ela escuta uma frase como essa, né? Mas é isso, tem que deixar internalizar e cada um sabe a resposta aqui dentro. Né? O que talvez essa frase significa para você. Né? Outra coisa que eu pensei também, falando de lives, etc., às vezes o mais difícil, eu gosto de ficar explicando as coisas porque é o meu jeito, né? Meu jeito talvez professor de ser, mas às vezes tentar explicar de uma forma mais simples, né? Simplificar um pouco as coisas, eu acho que é importante também, né? Da constelação. Hoje mesmo eu tive uma reunião com um possível cliente, né? E ele, porque é na parte de negócios, enfim, uma reunião de negócios que são várias pessoas, eu tive uma reunião com algumas pessoas de mercado que trabalham com outros segmentos e tal, para explorar um pouco essa parte pessoa jurídica. E aí eu explicando o que era a constelação, que eu uso a constelação também nas empresas, organizacional, e as pessoas realmente não conhecem, né? Assim, tirando a gente que já está aqui inserido nisso, né, nesse nosso universo, tem muita gente que não conhece. E às vezes simplificar é um pouco, é bom também, né? Embora eu me esforce para isso, geralmente eu já falo pensando que a pessoa já conhece, né? Mas nem todo mundo conhece o que é constelação. Mas vamos falar primeiro das cartinhas, umas outras coisas, e depois eu falo do tema e eu tento simplificar. Essa carta, acho que... Não saiu da outra vez. Essa daqui saiu assim, ó. Por favor, me olhe com bons olhos. Acho que já até saiu em alguma outra live. Interessante. E essa daqui, ó. Saiba pedir ajuda... Não, saiba pedir e aceitar ajuda. Tenha humildade suficiente para perceber que a onipotência é uma armadilha e que ficar apegado a uma ideia de maneira obsessiva e solitária pode ser um obstáculo para realizações maiores. Interessante, né? Depois eu vou tentar... Eu geralmente faço uma conexão antes, mas acho que essa tem a ver um pouco com o que eu estava pensando. Mas deixa eu colocar no campo e a gente vê o que vem em relação a esse tema, né? Mas é isso. Essa frase, por favor, me olhe com bons olhos, vem muito da criança pedindo para ser vista pela mãe ou pelo pai. Então essa frase eu até coloco muito nos processos de constelação, por favor, me olhe com bons olhos. Geralmente é um filho falando para a mãe, uma criança falando para a mãe ou para o pai. E essa de pedir ajuda, né? Às vezes a gente está ali inserido e a gente acha que dá conta, né? E nem sempre a gente dá conta. Na verdade a gente vive num coletivo, né? Eu estava lendo, agora eu não vou lembrar exatamente se era no livro que eu estava lendo ou se era em outro lugar, mas eu acredito que era no livro, que fala que nós, né, como mamíferos, temos uma regulação emocional através das pessoas, né, na verdade não pessoas, né, todos os mamíferos se conectando com a mesma espécie, é uma forma de proteção, inclusive emocional, regula a emoção, né, a gente baixa a nossa pressão, né, a gente se sente seguro, né, então a gente tem isso, né, de trabalhar em conjunto, né, e nós seres humanos estamos em comunidade o tempo inteiro, por isso que as comunidades são tão fortes. Mas às vezes a gente não consegue fazer isso por outros padrões que a gente vai ver aí, inclusive questões de pesos e que a gente falou na semana passada, dessas vezes dificuldade de tomar decisão, tudo tem a ver com esse lugar, né? Das vezes a gente está fazendo demais
porque a gente está aí com aquele monte de coisa lá atrás. A realidade é essa. Mas olha só que interessante, antes de a gente falar disso, eu estava dando uma olhada na internet, o Edu, boa noite. Eu estava olhando na internet, assim, por curiosidade, o que eles falavam sobre essa questão de tomar decisão. Qual a dificuldade das pessoas de tomar decisão? Eu li que as dificuldades das pessoas em tomar decisão, a gente está falando assim, o que te impede de tomar suas próprias decisões, né? Às vezes é uma dificuldade de tomar decisão, a realidade é essa, mas tem um motivo por trás. Mas a internet tem tudo que também é válido, mas vamos ver, ó. Fala que uma das coisas que a pessoa tem dificuldade de tomar decisão é medo e insegurança, porque ela tem medo de fracassar. Faz total sentido. Às vezes é porque ela tem muitas opções e aí ela tem dificuldade de tomar decisão. E a outra, bem simples, só que ela esquece, é o esquecimento. Então simplesmente você esquece de tomar sua decisão ali. Acho que faz sentido isso e tem os conselhos que a gente tem que fazer, ó. A gente tem que desenvolver o poder de decisão com prudência, conhecer as variáveis e aproveitar o passado, a experiência que a gente tem do passado para tomar decisão no presente. Acho que essas dicas são válidas quando a gente tem consciência para coisas do dia a dia, né? No trabalho, enfim, coisas que a gente está ali tendo que tomar uma decisão, a gente precisa de repente focar e fazer o que tem que ser feito. Mas eu acho que não é tão simples assim, né? Quando eu leio assim na internet, eu falo assim, ó, vai lá é porque é medo, né? Ou então vê as opções que você tem e vai. Não é tão simples assim, né? Quando a gente pensa em decisões, em responsabilidade, não é tão simples assim. Outra frase que o Bert Hellinger fala muito, que eu acho interessante, ele fala, adultos pagam o preço, né? Pagam o preço pelo que querem fazer. Essa frase fala muito sobre isso, né? Em relação a tomar decisão. Então, às vezes, a dificuldade que está por trás de uma tomada de decisão é pagar o preço. Porque o preço, às vezes, pode ser uma dor também, que ela vem junto com a decisão. E o adulto paga o preço. E nem sempre a gente quer pagar o preço, porque às vezes ela é mais pesada, ou a nossa mente coloca, porque isso também é uma sensação, e é a mente que cria, né? Coloca como se fosse algo, talvez até fantasioso, daquela decisão. Então, isso também ressoa muito comigo, dessa questão dos adultos pagam o preço. E essa dificuldade de tomar decisão. Acho que sempre a internet tem coisas boas, mas eu entendo que existem dificuldades maiores. Às vezes a pessoa não toma decisão porque é um processo tão profundo e inconsciente que ela não consegue tomar decisão. Bom, vocês aqui que estão aqui, a Adri e a Bela, conhecem constelação. A Adri já fez, a Bela também já conhece. Não fez comigo, mas conhece. Mas o que eu gosto só de explicar para quem não conhece, vai ver essa live depois. Qual que é o objetivo dessa ferramenta de constelação? Nada mais primeiro que é uma ferramenta, porque fala-se muito de constelação, vamos constelar famílias, a pessoa quer fazer a constelação para olhar a família dela, porque ela entende que tem uma série de problemas na família. Isso faz parte do processo, mas a gente tem que lembrar que essa técnica, essa ferramenta é para a gente olhar para nós. Então a gente traz uma questão, então algo da gente que precisa ou melhorar, né? Eu estou com alguma dificuldade em questão de trabalho, relacionamento pessoal, ou então quero potencializar algo que de repente eu sei que eu tenho bem, né? Eu faço bem, mas eu posso potencializar, então essa é a minha questão. E com essa questão, eu vou olhar nesse viés da constelação, que é olhar os padrões comportamentais que de repente eu herdei ali da minha família. Então, padrões inconscientes que estão ali, né, nesse sistema familiar e que muitas vezes eu posso estar carregando situações, comportamentos, padrões, e eu não tenho consciência disso. Então, antes de eu falar mais no detalhe, explicar que é assim que funciona. E a gente utiliza o campo, né, que é aquela que eu estou utilizando cada live, que eu vou já pegar, com os elementos de cada situação que a pessoa me traz. Então, o cliente traz uma situação, ele fala, relacionamento. Então, a gente vai colocar o relacionamento amoroso, a gente vai colocar o parceiro ou a parceira, vai colocar o que ele busca, ou de repente até uma dificuldade do que for, e entender também os ancestrais, a família, o pai e a mãe, para a gente entender as dinâmicas. Acho que esse é o principal. Entender quais são as dinâmicas que eu estou inserido. Isso faz muita diferença, porque às vezes a gente está ali, mesmo que a gente saiba, né? A mente, ela é muito... O pessoal fala que a mente mente, mas é verdade. Mas assim, o que acontece? Na verdade, a gente tem uma série de pensamentos. E os pensamentos circulam o tempo inteiro, né? A gente se conecta nesse pensamento, se identifica com ele, e a gente começa a acreditar que esse pensamento é real. Esse é o grande problema.
Só que os pensamentos são só pensamentos, são informações que ficam ali na sua cabeça e muitas vezes você acaba acreditando nessas informações. Só que, na verdade, quando você faz um trabalho onde você consegue sair um pouco disso e olhar, você consegue, de repente, opa, pera, era isso, né? Ou é esse caminho, você consegue fazer um movimento possível em direção ao que você quer. Então, eu acho que esse é os processos de uma forma geral em relação à constelação. Deixa eu só colocar meu caderno para cá, depois eu volto com ele. Deixa eu pegar o campo aqui. Ó, entrou só vocês, vai ser uma live quase VIP, né? Ó, agora entrou o Ivan, quase VIP a live. Mas deixa de ser, né? Que o Ivan é marido da Adriana, foi meu professor de espanhol, que eu admiro muito, e tamo junto. Então, o que eu vou fazer, né? Em relação a esse tema, eu tô gostando de colocar isso no campo e deixar o negócio acontecer, vamos dizer assim. Lembra, né? Vamos pensar nos padrões comportamentais, de como que a coisa funciona. E eu vou dar um exemplo de um atendimento, eu estava pensando sobre ele, mas eu vou voltar no inicial, para quem está vendo a primeira vez aqui. Vocês não, mas alguém vai ver a primeira vez. Então eu vou colocar aqui a menininha, que é uma criança, que representa qualquer um dos gêneros. E eu vou colocar aqui o pai e a mãe, só que eu até coloquei diferente dessa vez. Ó. Pai e a mãe, tá? Então sempre a gente parte daí. Então, uma criança, pai e a mãe. Primeira coisa, eu acho que, diferente do que eu falei na semana passada, seguinte, né? A primeira coisa que vem, que é o que a gente fala muito nas constelações, né, no Bert Hellinger, que é o que ele falou naquele livro, né? Quem se alegra com a mãe ganha. O que a gente ganha, né, quando a gente se alegra com a mãe? Na verdade, a gente ganha o que a gente tem de mais precioso, que é a vida. Então, a vida foi gerada. E isso, independente de quem sejam essas pessoas, eles se conectaram de alguma forma para dar a vida para a gente. Esse é o bem mais precioso que a gente tem. Então, só que quando a gente está nesse lugar, a gente se conecta com a fonte principal. Então, a gente se conecta com tudo que há de bom. E que veio dessa junção aqui, né? Essa é a primeira triangulação. Então, isso veio, né? Essa vida veio com tudo que a gente se conecta com a fonte principal. E o que a gente conecta com a fonte principal é prosperidade, amor, né? Amor em primeiro lugar, que se conecta com a prosperidade, que se conecta com a abundância. A gente veio com isso. O que acontece é que as coisas vão se passando, né, dentro das dinâmicas familiares e a gente vai se conectando com algumas coisas e a gente se distancia um pouco desse processo de conexão e merecimento principal, né, de conexão com a fonte onde a gente realmente merece e merece o amor e merece tudo, né, de melhor da vida que está conectado aqui. Que já estava escrito, digamos assim, antes, né? Por isso que é tão forte essa conexão, né? Queria fazer essa introdução. Só que, né, tem lá os ancestrais, vamos colocar aqui. Então já existem alguns padrões aqui que já nessa família, nessas duas junções, já vieram aqui. Veio de fábrica esses comportamentos dos ancestrais. Então tem lá pai e mãe, tem lá o pessoal lá atrás, dá para colocar mais gente, enfim, aconteceu um monte de coisa. Então eu já tenho um padrão aí já a seguir. Isso já é uma primeira influência que tira, às vezes, a gente do movimento do amor maior, vou falar assim. Então isso tira um pouco a gente desse movimento do amor maior. A gente começa a não acreditar 100% do que a gente merece. Mas tudo bem. Vamos lá. Como que essa dinâmica acontece? Então tem lá a criança, começa a acontecer uma série de situações, né? Principalmente com esse casal, que já vem muitas vezes com situações repetitivas e chegam aqui e chega na criança. Então a criança começa a ter uma percepção das coisas através desses cuidadores, né, do pai e da mãe sobretudo, né? Pode ser que ela tenha sido cuidada por um tio, por um avô, pais adotivos, que também tem uma influência sobre ela, mas começa a influência com pai e mãe biológico, porque essa conexão é muito forte com a fonte. Mas ela começa a ter uma série de aprendizados a partir daí. E esses aprendizados muitas vezes se transformam em crenças, né? Crenças assim, você começa a acreditar que aquilo... Você começa a fazer um filtro dentro da sua mente que aquilo é verdade para você, sendo que a verdade não é essa. Então ela começa a olhar para esse casal, o casal tem muito conflito, né?
tem muito conflito, pai e mãe, briga demais. Então, o que que entra na cabeça dela? Relacionamento é sinônimo de briga. Então, primeira crença limitante. Quando ela vai para os relacionamentos, ela não quer ter conexão com isso. Então, já entra esse filtro da crença, né? E aí ela já começa a se associar, né, com isso, né? Com essa crença limitante de que os relacionamentos têm briga, que não são bons. Porque ela aprendeu isso. Essa é a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa o processo de autoconhecimento, né? Entender quais são as nossas crenças e começar a limpar essas crenças, porque na verdade essas crenças só nos desconectam do principal, né? Disso tudo, que é a conexão com a vida. Eu vou dar o exemplo de uma cliente que eu achei interessante, né? Vamos supor que a cliente tenha sido essa criança aqui, e o que acontecia com ela? Era um relacionamento do pai e da mãe, né, extremamente abusivo. Então o pai era muito grosseiro com a mãe, era muito difícil. E ela absorveu, né, ela lá presenciando tudo isso, começou a, né, ter conexão com isso tudo. E aí, como eu expliquei na outra live, foi um movimento automático, né? Ela foi lá e se conectou diretamente. Vou pegar essa daqui primeiro, ó. O que ela fez? Ela presenciou tudo isso. Ela automaticamente fica aí com uma questão com o pai, porque ela não admira esse homem, né? Ela sofreu abusos também, igual a mãe, né? O pai violento, etc. Então, como eu já falei na semana passada, eu vou repetir, ela exclui, né? Porque o movimento de dor, quando eu tenho um movimento de dor, eu quero tirar essa dor. A gente tem esse perfil, né? Eu tô com uma dor, eu tomo um remédio, né? A gente não quer sentir aquela dor. Então a gente automaticamente quer excluir. Então a gente exclui. E aí ela vem aqui, sai da criança, né? E se torna essa daqui. Hoje eu coloquei a valente, né? Tá sempre ali, ó, valente. Sempre a qualquer momento ela vai, né, chegar em algum lugar. Dando o exemplo dessa cliente. Então ela acabou se tornando, vou sair um pouquinho os ancestrais aqui, acabou se tornando essa pessoa aqui, né? Essa valente. Automaticamente. Então ela já se conectou ali com a mãe. E o que eu quero trazer de diferente para a gente pensar um pouco sobre essa questão de tomada de decisão, tá? Dando esse exemplo da cliente. Ela entrou nesse lugar, então, como a gente falou nas lives anteriores, ela assume o papel de cuidar dessa mãe, né? Então ela fica ali do lado da mãe. E a gente já falou na primeira live que isso pode ficar pesado para essa pessoa, porque ela acaba assumindo um lugar, ela entra no lugar desse pai. Isso se torna pesado para ela, porque ela está lá com a mãe, e com todas as dinâmicas envolvidas, isso se torna pesado, porque ela quer salvar a mãe. Ao mesmo tempo, tem uma certa dificuldade, que aí guarda isso que eu já vou falar. Então, ela entra no lugar da mãe, a primeira coisa. Então, eu entro no lugar do meu pai, e eu fico grande, né? Eu fico maior que a minha mãe, que maior que o meu sistema. E isso começa, esse posicionamento, né, ele começa a gerar uma série de desequilíbrios. Então a primeira coisa é, quando a gente olha a constelação, né, processo de constelação, a gente olha o seguinte, desequilíbrios e exclusão. A exclusão gerou um desequilíbrio aqui, porque ela começou a assumir o lugar. Oi Bruno, boa noite. Ela começou a assumir um lugar que não era dela, ela ficou ali no lugar do pai, do ladinho da mãe. Então isso fica pesado para ela, né? Isso é um processo inconsciente, ela não tem consciência disso. Ela se conecta aqui nesse lugar por amor, porque ela quer salvar essa relação. Então ela tem um amor cego por essa mãe, então ela está tentando salvar a mãe, né? A realidade é essa. Isso aconteceu muito, trazendo aqui para essa cliente, exatamente esse processo que ela estava me contando. Então ela ficou disso, ao mesmo tempo que ela tinha essa ligação forte com a mãe, ela tinha um conflito com a mãe. Porque ao mesmo tempo que existe essa ligação muito forte, como eu não estou no meu lugar, então isso gera desequilíbrio. Ao mesmo tempo ela não queria estar nessa posição de valente, essa posição de estar lá resolvendo tudo dentro da casa, ela não queria estar nessa posição. Isso gera um conflito dentro dela, né? Fala, pô, eu não queria estar aqui, mas ao mesmo tempo é um amor que eu sinto, inconsciente, eu não queria estar aqui, mas eu estou. E aí começam os conflitos, né? Começou os conflitos com essa daqui. Então, ao mesmo tempo que ela tinha uma ligação muito forte com a mãe, ela tinha muitos conflitos com a mãe. E ela cresceu com esses conflitos. Então, guarda essa primeira informação aí. Então, ao mesmo tempo que faz essa ligação inconsciente por amor, né? Um amor que eu tento salvar a minha mãe porque ela tinha uma relação difícil com o meu pai, eu, excluo o meu pai, também gera esse desequilíbrio, né? Gera
uma situação ali desconfortável. Eu não queria estar nessa posição, só que eu acabei me tornando essa pessoa. Que, aliás, né, conecta muito com a carta que a gente tirou. A minha tia entrou também, minha tia Valdinete, a Pátia, a Márcia. Boa noite. Estou aqui já no campo falando aqui das dinâmicas. Estou explicando aqui Eu estou explicando e explicando uma situação de uma cliente aqui, que é bem parecido com o que eu expliquei na semana passada, quando entra no lugar ali da mãe, ou do pai nesse caso, né, porque excluiu o pai e entrou no lugar da mãe. E ela começa a assumir uma posição que não é dela, porque na verdade, qual que era a posição inicial, né? Era essa criança na frente, pai e mãe. Essa é a posição. Essa é a triangulação do amor. Vamos dizer assim. As outras triangulações que começam a acontecer são os desequilíbrios que nos desconectam. Mas vamos voltar ali naquela situação. Então ela entrou aqui, ó. Ela excluiu o pai pela dificuldade. Ó, Tamara, boa noite. Estou contando aqui, já estou no campo, Tamara. Ó, ela excluiu o pai por conta da situação e se tornou avalente. Essa pessoa aqui. Só que ao mesmo tempo ela tem uma ligação muito forte, então, que traduz pela mente assim, nossa, eu amo muito a minha mãe, que realmente é verdade, só que ao mesmo tempo sente uma sensação esquisita dentro de si. Então, quais são os sintomas disso, né? Quando você é adulto, e eu vejo umas pessoas e clientes falando, né? Ela tá na vida adulta já, vamos supor que essa daqui já tá na vida adulta, já tá casada, ou não está casada, não mora com a mãe, ou às vezes a pessoa tem uma ligação tão forte que ela não consegue nem sair da casa, literalmente, da mãe. Isso acontece, né, depois de muito tempo, por conta dessa dinâmica. Mas o que eu começo a observar? Chega uma hora que fica tão insustentável essa posição que eu não consigo segurar essa posição de valente e de salvadora da minha mãe, que aí eu fico numa posição que começa a me gerar um desconforto muito grande, né? Eu começo a ficar, né, mal, né? Eu começo a me gerar um desconforto. Eu não quero ficar nessa posição. Então essa é a primeira coisa. E aí começam a gerar os conflitos, que é o que a gente falou. Então essa é a primeira coisa que vem, tá? Essa cliente que eu trouxe, ela trouxe ela tinha uma questão de conflito. E lembra que ela tinha uma posição aqui de exclusão do pai? Então ela excluiu o pai, né? Então a primeira coisa eu excluo meu pai. Só que ao mesmo tempo, eu falei isso em outras lives, a ligação é tão forte, né, em relação ao pai e à mãe que a gente tem, por mais que tenha sido uma situação desafiadora, eu tento me conectar com o meu pai de alguma forma, porque existe esse amor inconsciente também. Então, por conta desse amor inconsciente, ela tenta se conectar com esse pai, e o que acontece geralmente, tá? Ela começa a se conectar com dinâmicas parecidas, ou ela atrai alguém parecido com o pai nas dinâmicas, por exemplo, num relacionamento, ou então ela acaba sendo a pessoa, né, que está nessa situação aqui, a cliente presenciava muitos abusos, violência do pai com a mãe. E aí ela começa a entrar nesse lugar, né, e fala, não quero isso, né, não quero um homem igual de jeito nenhum, era o que ela falava. O que aconteceu? Ela atraiu, ela foi para a vida, né, só que ela tá lá, ela com a mãezinha dela aqui. Que tá como se fosse a mãe aqui atrás. Lembrei o que eu ia falar, eu dei uma desconectada aqui. Lembrei o que eu ia falar de situação aqui que eu vejo, às vezes, as pessoas reclamando. Chega assim, ó. Ela tá cansada de ficar nessa posição, só que ela fala assim, putz, eu não tô afim de encontrar minha mãe. Quando ela fala isso, ela sente uma culpa gigantesca. Porque ela fala assim, não queria estar. Então, existe, às vezes, um conflito interno. A pessoa cansa de ficar nessa posição, porque essa posição não é uma posição equilibrada. Isso realmente vai gerar isso. E às vezes eu estou carregando a minha mãe, né, dessa forma, mas minha mãe tem os desafios dela, que veio lá de trás, e ela é responsável pela vida dela. Quando eu entro nesse lugar e tento salvar minha mãe de forma inconsciente, mas tento salvar minha mãe, esse lugar fica pesado para mim e eu não dou conta, né? Só que o padrão que eu exerço geralmente é esse aqui, né, de salvar tudo e tá lá guerreando, é isso. Só que ao mesmo tempo eu olho às vezes pra minha mãe e falo, não quero, mas aí ao mesmo tempo eu vou lá na casa da minha mãe, né, e aí, não, vou lá almoçar então, né, senão minha mãe vai ficar chateada. Aí a pessoa falando, não, eu não vou lá na minha mãe. Aí ela vai e aí tem briga, ou então ela se sente mal, ela começa a ficar numa posição um pouco desconfortável. Tem uma outra razão para isso acontecer que eu vou explicar um pouco mais na frente. Vamos falar de relacionamento aqui dessa cliente. O que aconteceu? Ela excluiu o pai aqui porque ela tinha uma sensação que o pai era difícil. Ela não queria um relacionamento igual ao pai dela. O que aconteceu? Arrumou um igual. Coloquei até aqui o Homem de Ferro.
Então ela arrumou um relacionamento igual ao pai dela. Então era exatamente igual. Então, e essa foi a queixa que veio para ela chegar na constelação. Foi essa queixa que veio. Então veio a queixa de brigas, assim, muito fortes com o marido. E aí, ela traiu um marido igualzinho o pai dela. Ela até já tinha essa percepção. Ela falou assim, nossa, eu falei tanto e arrumei um igualzinho o relacionamento. Eu tô repetindo exatamente o relacionamento da minha mãe, né? Eu não queria, mas tô. Foi exatamente isso que ela disse. E aí a gente foi conversando sobre esses assuntos, né? Para eu poder entender, colocar no campo. E a gente começar a olhar para isso, para ver se realmente de que lado que né? De que lado ancestral que isso enfim. Mas além disso, a gente fez vários trabalhos de constelação, ela identificou as questões, a gente fez um movimento no campo para que ela pudesse ir em direção a esse relacionamento. E aí a gente teve um retorno depois, né? Porque depois de 30 dias a pessoa faz o retorno. Ela estava com bastante consciência daquilo, mas aí ela não tinha me falado até que ponto chegava esse abuso, né? E aí eu pedi um exemplo, porque ela me trouxe de novo, parecia que a gente estava falando a mesma questão que ela tinha visto 30 dias atrás e não tinha sido solucionada, e eu mostrei para ela, né? A gente revisa, e que a gente entrou nessa questão aqui, né? Que você repetiu, você estava no meio do relacionamento dos seus pais, tinha uma exclusão do seu pai, a gente fez a inclusão, né? Mas ainda tô. Ela foi falando, né? Ela me contou um exemplo que eu não vou, obviamente, colocar aqui, porque, né, expõe, mas ela me deu um exemplo, assim, muito forte de um abuso que eu falei, se qualquer pessoa presenciasse isso, independente da terapia, ia falar para ela separar naquele momento. Então, aí eu fiquei assim, olhando, e a gente sente o campo, respeita, né, porque cada um tá fazendo o que é possível, né. E eu comecei a explicar para ela, para um relacionamento ser saudável, ele precisa ter uma energia de troca, né? Então, o dar e receber, né? Senão a gente começa a desequilibrar demais e isso tem uma tendência a desconectar. E aparentemente existe uma desconexão ali, né? Bem grande, por sinal. Não, e aí ela falou pra mim, ela respondeu exatamente assim, não, mas tem troca. A gente tem troca. E eu pensei, né? Lógico, aqui na minha cabeça, e pensei, gente, que troca, né? Na verdade, não tem troca. O campo mostrou isso, só que ela chegou num momento onde ela não consegue enxergar. Se a gente fosse olhar nos olhos, assim, mortais, a gente fala, não é possível que ela não está enxergando isso, né? A gente começa até a julgar, e isso é uma falha nossa dos seres humanos, de olhar para a situação, né, sentar dentro dela e julgar. E aí eu comecei a me perguntar o porquê que talvez ela não conseguia tomar uma decisão, que na verdade era uma ruptura nesse caso, né? Então é necessário, inclusive, porque não tem troca, né? Existe um relacionamento abusivo de fato. O que acontece que ela não consegue enxergar que isso não é um relacionamento abusivo? Além das dinâmicas que a gente está falando, que existe de conexão com o pai, existe uma outra situação aqui. Quando eu estou aqui, geralmente o que acontece? A mãe já veio com essa questão em relação aos relacionamentos, ficou pequena, provavelmente não tinha força, e eu fico tentando salvar minha mãe. Só que isso me gera, lembra do conflito? Me gera uma desconexão. Nesse caso, era muito nítido que a mãe tinha uma questão forte, parecia realmente a filha, né? Então a mãe não tinha maturidade suficiente, né? Não tinha essa maturidade emocional para cuidar da filha de fato. Então, o que acontece, né, geralmente? Então eu fico buscando conexão com a minha mãe de alguma forma, como mãe e filha, mas essa a gente já viu aqui que tem uma alteração. Só que a mãe ela não tinha condições emocionais para dar esse suporte. E aí a criança, ela começa, até falei disso no livro que eu li na semana passada, né, de filhos adultos, né, como é que é o termo? Filhos de pais emocionalmente maturos, né, filhos adultos de pais emocionalmente maturos. Ela se tornou uma criança internalizadora. E essa criança internalizadora é aquela que tenta realmente salvar a mãe. Que essa dinâmica, no fundo, se conectam as dinâmicas. Então ela tenta salvar a mãe. E essa tentativa também é de conexão com a mãe, porque a gente espera que a mãe nos dê o suporte, né? Nos dê o cuidado. E esse cuidado não veio. Então ela se tornou essa criança internalizadora, ou seja, que prende as emoções e que também dá suporte emocional
para a família. Então, nesse caso, para a mãe especificamente. Então, ela começa ela a dar esse suporte emocional para a mãe e não a mãe dar o cuidado da adulta para ela. E ela se torna essa criança internalizadora e vários processos inconscientes começam a acontecer. Quando você é uma criança internalizadora, e geralmente as pessoas que buscam terapia, como eu falei na semana passada, geralmente são as crianças internalizadoras. Então, aquelas que estão olhando para dentro, elas olham, elas buscam uma conexão interna para entender as questões, só que ela tem uma tendência muito grande a se culpar por tudo, tá? Então, isso é uma coisa forte aí. Às vezes ela fica numa terapia sem fim também, né? Não que tenha um fim, mas ela fica muito viciada na terapia e não consegue chegar nesse lugar. Mas vamos falar da decisão. Por que era difícil dela olhar para aquilo? Ela sabia no fundo, a alma dela sabia, que a decisão para esse relacionamento era a ruptura, porque era um relacionamento abusivo, não tinha outra saída. Ela não estava conseguindo enxergar, porque geralmente quando você é uma criança internalizadora, você está acostumada a dar suporte para todo mundo. Então você dá suporte para sua mãe, você dá suporte para os amigos, você dá suporte emocional para todo mundo. É aquela pessoa que os amigos vêm e tira tudo de você. Porque você está acostumada a dar esse suporte, você dá aquela palavra amiga, enfim. E aí você começa a entrar em situações onde você continua dando esse suporte. Então você vai para um relacionamento como esse e você dá o suporte 1000% para esse relacionamento. E geralmente a pessoa que você atrai, a pessoa tem questões também iguais, só que ela desenvolveu um outro lado, ela desenvolveu o externalizador, que também tem problemas com os pais imaturos, só que ele é externalizador, ou seja, ele põe tudo para fora, é a vítima 1000% e espera que as outras pessoas solucionem. Então o internalizador atrai o externalizador. Então e justamente pelo que ela dizia, ele era muito assim, parece uma criança explosiva. Então ela atraiu o externalizador junto com a internalizadora e ficou nessa dinâmica. E geralmente, por que ela respondeu aquilo para mim? Né? Não que seja uma constatação de fato, mas por que provavelmente ela falou, não, tem troca sim. Quando você é um internalizador, né, você começa a criar coisas dentro da sua cabeça para justificar aquela pessoa. Porque você começa a buscar, como você não teve conexão emocional com seu pai ou com a sua mãe, e nesse caso aqui com os dois, você busca conexões emocionais do pai e mãe lá no parceiro. E você é aquele internalizador que faz tudo, está acostumado a não dar trabalho, internalizar e enfim. Você começa a criar justificativas dentro da sua cabeça, falando, não, aquela pessoa, você cria uma pessoa que talvez não exista de fato. Então a pessoa faz você fala para a pessoa até, nossa, desculpa por eu estar aqui. Ou então você começa a falar que a pessoa sim, não, ela tem. Não, no fundo, ela é uma boa pessoa. Não que a pessoa não seja boa. Porém, ela começa a criar uma coisa maior, né? Para justificar por que ela está. Não para justificar porque ela está no relacionamento, porque ela justifica a conexão emocional que ela quer criar. Total sentido, né, Bela? Faz muito, né? Eu li aquilo e falei, putz, é isso. E aí ela tenta fazer essa conexão, então ela começa a criar, não, que nem é isso. Ela diz, não, tem troca sim, esse relacionamento tem troca. Gente, é um relacionamento abusivo. Que troca tem em relacionamento abusivo? Eu desconheço. Se a pessoa falta com respeito com você numa esfera desse nível, né? Inclusive na frente das pessoas, eu não vejo que tenha troca alguma. Mas você começa a criar uma troca que só existe na sua cabeça para você justificar aquela relação. Porque aquela relação faz sentido para você, porque você cria conexão emocional através dela, que na verdade a conexão emocional que ela queria criar é aqui, com o pai. Opa, não cai não, mãe. Com o pai e com a mãe dela, ela não conseguiu criar. Aí ela foi pro relacionamento e tenta criar. E é tão verdade isso, que essa mesma cliente falou o seguinte, que ela só casou tarde, ou seja, é bem um indício, um sintoma de alguém que fica muito preso ainda nas relações, tentando se conectar de qualquer jeito com o pai e com a mãe. E aí fica tentando, ela não conseguia sair de casa. Quem que apareceu para tirar ela de casa? Então trouxe ela um pouco para a vida, porque ela não estava conseguindo fazer esse movimento sozinha. Aí veio essa pessoa para tirar ela dali. Olha outra coisa que fica forte, a pessoa fica grata para aquela pessoa que tirou ela daquela situação. Só que, na verdade, ninguém resolveu nada até então. Ela ainda não conseguiu, né? Agora sim, porque a gente fez uns trabalhos ali, ficou, acho que, bem claro. Mas não conseguiu criar vínculo aqui atrás, aí você tenta criar um vínculo aqui que também não existe, e você vai vivendo esse loop, né? Essa roda, sem fim.
E aí você vai repetindo o padrão. E aí quando você tem que tomar uma decisão, que é uma decisão às vezes muito fundamental na sua vida, para que você seja feliz, você não consegue. Então aí o que é responsável pelas decisões? É a criança emocional dela, que sofreu ali com os pais, é todo o sistema, é isso que ela se conecta, é isso que começa a tomar decisão na vida dela. Não é adulta, né? Por quê? Lembra que o Bert Hellinger falou, né? Falei no início, os adultos pagam o preço, né? A Paty está aqui, eu até comentei essa frase com ela esses dias. Adultos pagam o preço, mas paga o preço do quê? Paga o preço de ser feliz, paga o preço do que eu realmente vim fazer. E isso ela podia estar numa dinâmica, e talvez até esteja, isso eu não entrei nesse detalhe, estar na dinâmica também num trabalho, né? Num trabalho abusivo, com um chefe abusivo, né? Eu converso com as pessoas e isso é automático, eu não faço análise das pessoas assim, né? Aquela pessoa chata. Mas às vezes a pessoa me conta uma coisa, eu na hora já pego ali que... Nossa, a pessoa começa a contar da experiência profissional e da família, já faz uma conexão, né? Provavelmente várias dinâmicas dela se relacionam com isso. E às vezes a pessoa está no emprego, ela não consegue sair. O emprego é horrível, mas ela não consegue tomar o movimento de sair. Porque ela está aqui, buscando conexão aqui e presa na dinâmica que ela foi inserida, né? Presa na dinâmica de lá, né? E dar suporte para todo mundo. E isso entra num lugar, numa crença fundamental aqui, toda essa dinâmica, que é de achar que não merece, né? Você entra no final do dia aí, você acha que não merece. A crença de não merecimento, ela vem disso aqui, porque se eu não mereço o amor dos meus pais, eu não mereço de nada, e nem de ninguém. E qualquer situação que eu vá, mesmo sendo ruim, eu mereço, entende? Então eu vou para um trabalho ruim, as amizades também não tem troca, né? Aquelas amizades que só sugam você. Aí você vai muito nesse lugar, você encontra externalizador, né? Que é o contrário, o tempo inteiro, né? Na sua vida. Então a gente começa a entrar nessas dinâmicas aí. Então, nada mais é do que a nossa criança tomando as decisões por nós. É aquela criança que buscou uma conexão anterior e ela não encontrou. Mas aí eu falei no início, né? Quem alegra, né? Como o Bert Hellinger falou, né? Quem se alegra com a mãe ganha, né? Ganha o quê? Ganha a vida, né? Ganha leveza, né? Mas aí você fala assim, pô, mas eu tive uma mãe aqui que era zero conexão, né? Tipo assim, não foi legal comigo, né? E aí, o que eu faço? Né? Tô presa nessa dinâmica por conta dessa história. Esse é o pulo do gato, né? Que a gente fala. Esse é o desafio, na verdade. Se fosse fácil, a gente estava fazendo, todo mundo estava feliz. A gente já estaria na outra dimensão, onde todo mundo já tem essa consciência. O lugar que a gente vai, tirando esse emaranhado, é olhando para a nossa história, entendendo ela e concordando que ela foi daquele jeito. E a partir daí, concordando que esses são os meus pais e que eles vieram para me dar a vida. Esse é o ponto. Não é fácil esse processo, porque vem essas dinâmicas, essas dores, e muitas vezes é inconsciente, né? Como eu falei, ela não estava consciente. Ela não conseguia tomar decisão, provavelmente ainda não tomou, né? Porque não está muito claro isso para ela, né? Não veio numa situação. Mas vamos supor que você está numa situação, num relacionamento onde tem uma violência, né? Você vai esperar acontecer o quê, né? Para sair. Olha só que forte isso. Então, isso entra num lugar ali que a gente começa a acreditar que a gente não é merecedor, que a gente não merece. Podia ser uma situação onde o pai foi embora. Aí o pai foi embora, aí eu entro numa situação onde todo mundo que se aproxima de mim vai embora. E eu fico com tanto isso, né, com essa dinâmica presente, o que acontece? Realmente eles vão embora. Ou eu perco o emprego, entende que as relações também, tudo chama pra gente? Então eu perco o dinheiro, perco o emprego. Quem que precisa ser curada? E geralmente eu coloco nas constelações, né, geralmente quando eu faço, só se é algo que não tenha sentido, mas geralmente coloco a nossa criança. Porque a nossa criança está, às vezes, presa em dinâmicas desse tipo, né? Ela está buscando ainda resolver. E ela ainda não conseguiu encontrar. Então, a gente tem que olhar para essa criança um pouco. E essa criança fica presente no campo, né? Ela fica presente para onde que ela está olhando, né? Será que ela está olhando para a mãe? Será que ela está olhando para o relacionamento? Nessa dinâmica aqui, tinha a criança conectada nele. O que é isso? A sua criança se conecta na dele.
Então isso mostra que ele também tinha questões com a criança dele. E ela falou, nossa, é mesmo, ela é totalmente uma criança que foi mal resolvida, né, por questões familiares. Então a minha criança acessa a criança dela, e aí por isso que eu me relaciono com essa pessoa. A minha criança aciona a criança dela. E a gente se conecta para que a gente olhe para alguma situação que a gente precisa olhar, né? São gatilhos aí que vêm, né, naquela hora, mas antes dos gatilhos vem processos que a gente não se dá conta muitas vezes. Às vezes você está ali numa situação que aí você fala assim, gente, não... você sabe que tem alguma coisa, você sabe que precisa fazer uma mudança, mas você não consegue. Você fica com aquela dorzinha lá dentro, vem sempre sei lá, uma mensagem, algo ali. Se a gente for olhar, provavelmente tem uma dinâmica parecida com isso aí. Uma criança internalizadora que estava dando suporte emocional para todo mundo, que se perdeu de quem ela era mesmo, de quem que ela gostava. Porque essa criança internalizadora, ela se perde. Então, o que ela quer fazer? Ela quer a confiança dos pais. Então, ela se torna o que os pais querem que ela se torne, né? E aí ela cria confiança, mas confiança não é amor. É só confiança. Confiança não é conexão emocional. Só que aí você não tive confiança aqui do pai e da mãe. Aí você vai que vai. E você se torna realmente alguém aqui, talvez avalente, que você não é isso. Talvez você tenha que ser aquela pessoa, né, por conta dessa dinâmica, que fica o tempo inteiro resolvendo tudo, brigando com todo mundo, tendo que resolver, tem um marido que você carrega nas costas, né, ou uma esposa, ou um trabalho que você atrai. Observa quem são as pessoas que você tem se relacionado e como que elas se comportam. Isso é uma grande resposta para muita coisa quando a gente olha no lugar de observador apenas, não julgador. Observador. Isso te dá muita resposta. Outro dia eu estava vendo uma live que a pessoa é um terapeuta, né? E ele é especialista naquele livro Um Curso em Milagres. Não sei se vocês já ouviram falar. Estou lendo um pouco sobre ele, estudando um pouco. E ele fala que as respostas estão no mesmo lugar da pergunta. Então, quando a gente quer uma resposta para tomar uma decisão, é só buscar que está no mesmo lugar da pergunta. Ou seja, todos os lugares estão mostrando para a gente que tem uma resposta ali para ser dada. Então, até a sensação que você tem quando você está em determinado lugar ou determinada situação, ou seja, o seu corpo respondendo, te fala o que você tem que fazer. Então, te mostra, né? Às vezes vai vir uma mensagem num sonho, ou então na TV. Você abriu ali a TV, vem uma mensagem ali para você e fala, observa, mas a gente tem que sair um pouquinho do lugar. Um movimento aqui da criança tem que ser feito. Um passo tem que ser dado. Que se você ficar muito aqui no emaranhado, você não consegue fazer esse movimento de olhar, sabe? Opa, pera. Precisa entender o que está acontecendo. Precisa olhar para essa criança para entender o que está acontecendo. Qual será a decisão? Pensa aí no seu coração. Que decisão você precisa tomar na sua vida? Todo mundo tem alguma. Que você precisa tomar hoje. Que o seu corpo vai responder para você. Sente aí. Tem algo aí que você precisa fazer. E a resposta está aí. Está dentro de você. Se você quer ter uma visão, para você identificar o que você precisa olhar. Se você quer ter uma visão um pouco mais, digamos, de fora, né, como se fosse um drone olhando, vale a pena olhar no campo, porque a gente começa a entender um pouco melhor essas dinâmicas. Putz, isso aqui faz sentido, né? Putz, estou com essa pessoa por conta disso. Porque às vezes a gente está dando cabeçada, como eu falei a semana passada, na vida, em situações que a gente não devia estar. A gente se colocou na situação, porque o familiar o psicólogo da teoria do apego, né? Ele fala que o familiar é seguro. Então o nosso cérebro se conecta com o que é familiar, porque o familiar para o cérebro é seguro. Pode ser até um negócio horrível, mas é familiar. Então, e aí ele coloca a gente num lugar seguro, só que esse lugar talvez não esteja te fazendo bem. E esse lugar você vai conseguir começar a observar quando você estiver ali. Se você está naquela situação e você começa a dar aquele desconforto, tem alguma coisa aí para você olhar. Tá lá no seu trabalho, tirando o dia a dia, né? Tá no seu trabalho, sentiu uma sensação esquisita, presta atenção. Tá com uma pessoa X, presta atenção. O seu corpo está respondendo isso. E nós que estamos aqui nesse campo, geralmente nós somos esses internalizadores. Nós fomos assim, nós demos muito suporte emocional na nossa família, muito provavelmente. E isso nos coloca nesse lugar de um pouco às vezes de perda, como eu falei na semana passada, perde até quem eu sou, que eu gosto, né?
eu fico um pouco perdido. E eu, de fato, às vezes entro em relações que me desconectam com a fonte de vida. Porque eu vou voltar, só para a gente recapitular, qual que é o nosso lugar que a gente veio? A gente veio aqui, ó. Vou sair dessa visão da valente, não é a valente. Ela tem que ser essa aqui, ó, adulta. Não tem um marido aqui, vai como se fosse assim, né? Então, um adulto com adulto é esse lugar. Mas vamos lá. Tem que sair da valente, a gente tem que sair da valente. Porque a valente não dá conta. E uma hora o corpo vai responder para você que você não dá conta. Não dá. Lembra, né? Ó, entrou aqui um bebê, tem o pai e a mãe, né? Que a gente falou. Isso aqui é a conexão com a fonte principal. E quando a gente está nesse lugar, antes de tudo, a gente é conectado com 100% de amor e abundância e prosperidade. A gente está nesse lugar, foi aí que a gente veio. Quando começa a acontecer dinâmica, a gente começa a esquecer e começa a acreditar numa coisa paralela que não é real. O real é esse merecimento, todos nós merecemos. Então a gente merece ser feliz, só que a gente pode dar uma força para isso, né? Porque senão a gente vai ficar em situações que tem caminhos que a gente pode ir, né? Tem caminhos pelo amor e caminhos pela dor. Eu posso escolher ainda, a gente tem isso é livre-arbítrio. De eu escolher para qual caminho que eu posso ir. A gente pode ir pelo amor, mesmo que sejam rupturas como essa, podem ser feitas com amor, mesmo que gere dor. Ou sair de um trabalho e ter que assumir e falar, pera, vou embora mesmo, isso aqui não faz bem para mim. Ou sair, né, não fechar com um cliente, você é empreendedor, vem aquele cliente que, vem querer abusar de você. Eu não quero esse cliente para mim. Você tem o poder de escolha de falar não. Mas para você ter esse poder de escolha, você precisa entender um pouco melhor quais são as dinâmicas que você está inserido, quais são as dinâmicas que tem em você. Você precisa entender um pouco melhor isso, porque isso faz com que você se conecte melhor com essa fonte. Tá? Bom, eu vi que dei uma olhadinha na hora, me empolgo falando, espero que tenha feito... Para mim fez bastante sentido quando eu comecei a ler essas coisas. Espero que faça sentido para vocês também, para quem está acessando isso, porque para mim faz muito sentido, né? A gente realmente se perde da fonte, né? Dessa fonte. E é possível ressignificar esses pais e se reconectar com eles aqui dentro, né? Aqui dentro. E lembra, né? Quando eu me reconecto com meu pai, eu me reconecto com o masculino e feminino. Eu integro o masculino e o feminino dentro de mim. E quando eu faço essa integração, eu consigo olhar para a vida desse lugar de adulto que paga o preço. Paga o preço por ser feliz, porque quando você está na criança ferida, você fica na culpa. Então você não faz o movimento que parece que você está, tô deixando ali, você fica responsável por umas coisas que não é responsabilidade sua. Ninguém tem responsabilidade emocional pelo caminho do outro, você tem só pela sua. Só que aí você começa a ser responsável emocional, aí isso te gera uma culpa, que você fica assim, não, eu não posso fazer isso, eu não posso... Né? A pessoa faz você de gato e sapato e você ainda está lá, não, desculpa, né? Então é muito fácil a gente entrar nesse lugar, sobretudo para nós aí que buscamos terapia e às vezes a gente entra nesse lugar sem perceber, de internalizador, de suporte, e a gente tem que voltar para o nosso centro, e no nosso centro a gente encontra a resposta dessa integração. E aí esse adulto, essa adulta consegue ir para a vida, consegue fazer as coisas fluírem, né? De uma forma melhor, né? De uma forma que paga o preço pela sua felicidade. E a felicidade, né? Fechando aqui, hoje eu não vou fazer dinâmica por causa do tempo também. Eu estava pensando em que dinâmica fazer, não estava vindo e tem dias que não vem, eu tenho que respeitar. O Bert Hellinger fala isso, né? Que a felicidade dá medo. Porque a felicidade é solitária. Porque o movimento, quem só pode fazer é você. Então, por exemplo, no exemplo da cliente, né? Cara, a felicidade é isso. Às vezes eu tenho que sair desse lugar e aí eu dou conta sozinha, será? Talvez eu não dê conta porque eu estou presa na dinâmica lá de trás, né? Na dinâmica lá dos pais, etc., que eu não resolvi. E aí dá um medo tão grande que eu não dou conta. E a felicidade tem esse processo solitário. E ao mesmo tempo ela gera culpa por todos esses que talvez não tiveram a mesma oportunidade que eu. E eu às vezes quero inconscientemente me conectar nessas pessoas, então o processo acaba sendo assim, me conecto com eles porque aí tá todo mundo junto, né? Tá todo mundo
no mesmo barco. Só que você pode olhar para essa história com respeito, honrar essa ancestralidade e caminhar para onde você precisa caminhar. Mas precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo nunca vai ser a ruptura de cara. Vai ser um olhar para isso, aí você dá um passo, e aí sim você vai começar a tomar decisões por você. Pelo adulto que está aí. Às vezes está até adormecido ainda. Mas pelo adulto que está aí. O adulto vai lá e faz, né? Sem esse papo coaching aí que a gente vê, né? De, você tem que fazer. Não, o adulto, ele faz, mas é um lugar de sereno, sabe? É um lugar conectado realmente com o amor. É um lugar, assim, sereno. Essa é a palavra que me veio. Porque é isso, você vai para esse lugar. Significa que vai ser fácil? Não vai ser fácil, as coisas são difíceis às vezes, tem que pagar o preço. Mas o que a gente ganha lá na frente é muito maior. A vida começa a fazer mais sentido, começa a ser mais leve, né? Você começa em direção do que você estava ali conectado, né? Com tudo que você merece, porque é isso que a gente merece. A gente merece sempre, sempre o melhor, todos nós. Então a gente merece relacionamentos saudáveis, você merece prosperidade financeira, merece um bom trabalho, um bom ambiente, boas amizades de troca. É tudo isso que a gente merece e muito mais, tá? É isso que eu queria. Vou tirar aqui o campo. Peraí. É isso que eu queria passar aqui para vocês. Tem gente que pegou a live aqui depois, né? Um pouquinho depois, mas depois dá para voltar, se caso ficar um pouco complicada a explicação. Hoje eu vou ler, como eu não fiz a meditação, vamos só ler as cartas que eu tirei no início para a gente ver a conexão com o que a gente falou. E eu acho que faz bastante sentido. Primeiro da constelação diz, por favor, me olhe com bons olhos. Geralmente é a criança pedindo para a mãe ou o pai olhar com bons olhos. E essa carta aqui, para quem já viu, quem estava no começo já viu, né? Mas fala assim, saiba pedir e aceitar ajuda. Tenha humildade suficiente para perceber que a onipotência é uma armadilha e que ficar apegado a uma ideia de maneira obsessiva e solitária pode ser um obstáculo para realizações maiores. Então, às vezes a gente precisa de ajuda, saber aceitar. Não dá para ser valente, não vai dar para resolver tudo. Só que para isso a gente precisa fazer esse movimento de olhar. E aí você dá o passo possível necessário. Tá bom? Era isso que eu queria passar aqui para vocês. Obrigado aí pelo tempo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me procurem, né, para fazer os atendimentos. E também qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me falar ou pelo WhatsApp ou pelo direct também, tá? Bom descanso aí para vocês e vamos deixar reverberar essa mensagem aí. Um beijo, gratidão, Bela, para todo mundo. Um beijo, tchau, tchau.